é carioca e, desde menino, cultiva o hábito de pesquisar música brasileira. É jornalista, escritor, crítico, produtor musical, roteirista e mais uma porção de outras coisas. É autor de biografias singulares, como a do Calbi Peixoto, também adaptada para o teatro, Dolores Duran, Claudete Soares, Ângela Maria e, igualmente, o bem-sucedido A História Sexual da MPB. Seu olhar está sempre atento também para novos artistas. Como produtor, assinou espetáculos importantes e assina textos de CDs e DVDs de diversos artistas brasileiros importantes. Conhece com autoridade a música popular brasileira e dedica-se à preservação dessa memória. É com muita alegria que eu vou conversar no perfil de hoje com o Rodrigo Faur. Opa, obrigado, Rogério. Tudo bom bem? estar com você aqui para a gente falar da sua história, que se mistura com a história da música popular brasileira, não é, Rodrigo? Agora já está se misturando. É verdade. Mas você começou muito cedo, assim, com 13, 14 anos, você já tinha interesse em pesquisar música brasileira. O que eu acho muito interessante, sui generis, porque para um menino de 13 anos gostar das músicas que você gostava, não era um fato comum. Não, de 13 não, de 7, né, querida? Porque quando eu tinha 6 para 7 anos, a gente foi fazer uma viagem para o sul de carro. E aí a minha mãe comprou umas fitas, né? Os primeiros, como é que se diz? Os primeiros, como é que se diz aquilo? Toca-fita de carro. Sei. Entendeu? Que botava, tirava. Exatamente, assim. Aí já tinha, por exemplo, tinha fita... da Bethânia, da Beth Carvalho, sabe, do Chico, da Gal, não sei o quê, e assim, da Rita Lee, e eu já encantado por aquele som, sabe? Então, depois, aí veio Gal Tropical, que foi o grande disco da minha vida, e outros, Simone Pedaços, não sei o quê, aí eu fiquei louco por aquele som, sabe? Eu fiquei louco. A sua família era uma família musical? Minha mãe é professora de música, né? Então, de certa forma, você vivia um pouco nesse mundo. Sim, papai sempre gostou muito de música também. Nunca foi de comprar disco, mas sempre gostou de música. Mas, assim, qualquer pai, qualquer mãe põe um disco para o filho ouvir, ou não, né? Mas tá ouvindo em casa alguma coisa. Só que, assim, eu me encantei por aquilo. Então, assim, eu sabia todas as músicas do disco. Cantava todas as músicas, assim. E músicas que eu não tinha nem assim, maturidade para entender o que significava, porque ainda no final da década de 70 ainda tinha muita metáfora, né? Com certeza. Eu me lembro de uma música da Bethânia, do Chico, que ela cantava, amando sobre os jornais, lavamos os nossos sexos nas enchentes. Eu achava aquilo interessante, eu não entendia, né? Porque era uma coisa... E eram cantoras ou cantores que sua mãe ouvia, por exemplo? Sim, claro. Eram coisas que ela ouvia que você foi absorvendo, digamos assim. Aí... E a ideia de pesquisar a música? Que você começou a recortar matérias de jornal, ainda muito garoto. Aí quando adolescente eu comecei a guardar algumas coisas de quem eu gostava mais, não sei o quê, e aí que isso foi crescendo e foi crescendo. Aí eu comecei a guardar também de quem eu não gostava tanto, mas que eu achava interessante, que acho que aquilo podia ser importante. E aí comecei a querer, aí na escola eu já era tido como especialista em música, e não era, eu só que sabia um pouquinho mais que os outros. Porque eu nunca fui daquele de gostar da moda, eu gostava do que eu gostava. E o que você gostava naquela época, por exemplo? Da MPB mesmo. De quem? Da Diz umas pessoas aí que você gostava. Eu comecei gostando de Gal, Bethânia, Elis, Fafá, Ney, né, Gil, Caetano, essa gente. Só assim, gostava de gente boa também. Beth Carvalho, Alcione, Só da Clara Nunes, essa gente. Aí depois eu fui descobrir Nana, Rorô, Zizi, Lene Andrade, Tim Maia, Jorge Ben. Aí começou, aí foi abrindo, sabe? Raul Seixas, aí foi abrindo. E aí, cada vez, quando você realmente gosta de música, você vai cada vez gostando de mais. Agora, eu era nacionalista, até os 16 anos eu não ouvia música estrangeira. E o que você não gostava na música daquela época? Eu não, assim, o rock brasileiro daquela época gostava de algumas coisas, mas eu não gostava de tudo. Por exemplo, Legião, na época, não era minha religião, entendeu? Como era de muitos amigos meus. Mais tarde é que eu fui gostar. Na época não era uma coisa que eu gostava mais da Blitz, por exemplo, entendeu? Então, porque era mais alegre, tinha mais a ver com a minha personalidade. Aí depois, o Eduardo Serra, os primeiros discos, eu adorava, que era uma coisa mais irreverente, tinha mais a ver com a minha personalidade. Aí depois é que eu fui a me abrir a outras coisas, e até a música estrangeira também, ao pop dos anos 80, não sei o que, aí sim, porque até os meus 15, 16 anos eu não... a MPB me bastava. E que é uma coisa também bastante particular, né? Bastante, porque adolescente gosta muito mais de música estrangeira e se identifica mais porque é
com quem a galera anda, a tribo, do que com a própria música brasileira, que geralmente você descobre mais tarde. No seu caso foi o inverso, né? Isso. Aí você vai para o jornalismo, você deseja ser jornalista, cursa jornalismo, já com a intenção Sim, de eu seguir queria ser crítico. O caminho da música? Eu colecionava as críticas do Tarek, né, do Antônio Carlos Miguel, na Manchete ainda, do Tarek no Jornal do Brasil, daquela turma toda que escrevia no JB, que eu adorava. E aí eu queria ser o Tarek, digamos assim, sabe? Assim, eu queria fazer uma coisa que ele fazia. E para mim, assim, o mercado ainda era maravilhoso, o mercado de música naquela época, né? Imagina, uma coisa que eu mais amava na minha vida era ir em loja de LPs, né? Para comprar e depois os CDs quando começaram. Eu nunca imaginar que o mercado da música da cambalhota que deu, né? Então, pra melhor ou pra pior? Para pior, claro, né? Aí, o que aconteceu? Eu fiz Eu trabalhei, no início eu me formei com 21 anos, aí fiz alguns freelas, até que com 24 eu comecei na Tribuna da Imprensa. Aí foi uma escola, não foi? Foi uma grande escola. Trabalhei lá. Fiquei 4 anos como jornalista e eu sempre, eu tinha que escrever sobre tudo de cultura, mas eu puxava a sardinha para música e realmente 80% da minha produção foi de música lá. E aí ali, assim, como a Tribuna assim, era um jornal muito, né, assim, independente, digamos assim, eu podia escrever sobre o que eu queria. Então eu comecei a fazer muita matéria de resgate, muita matéria de memória, pessoas que não estavam assim. Aí que inventava as pautas mais escalafobéticas. Eu queria falar sobre isso com você. Você é um cara que resgatou a memória de muito cantor maravilhoso, como, por exemplo, a Dolores Duran, que é uma pessoa que as pessoas cantam as suas músicas e mal sabem que é dela. Verdade. A Ângela Maria nem tanto, porque ainda está viva e as pessoas conhecem bastante. O Calbi também faleceu tem pouco tempo, enfim, mas Dolores é uma que não estava. Claudete está viva. De onde vem a tua ideia de resgatar? Você acha que o Brasil realmente não tem memória e é fundamental que se faça isso, ou é pelo seu próprio gosto de achar que é importante escrever sobre essas pessoas? As duas coisas, mas assim, o nosso país é uma grande potência cultural que não sabe que é. E não valoriza isso. Então não é só a música. A gente não tem memória da arquitetura, a gente não tem memória da nossa história do Brasil, a gente não tem memória do cinema brasileiro, não tem memória de nada, da moda, de nada. Então, e o meu caso, como eu gosto de música, eu fui cuidar dessa parte. Mas eu não tinha grandes pretensões, vou cuidar da memória, né? Não, foi uma coisa natural, eu fui fazendo. E quando eu vi, Aí quem me tirou da Tribuna para levar para Clique Music foi o Tarek, foi o meu ídolo. E você escreveu num site que ele te convidou também. Durante um ano. Que era também sobre música. Sobre música. E depois, aquela crise da internet, não sei o quê, não tinha dinheiro para pagar todo mundo. Aí eu virei freelancer da noite para o dia em 2001. E a minha sorte é que eu já estava escrevendo o livro do Calbi. O Calbi foi a sua primeira biografia. Eu quero mostrar aqui, já que a gente está falando nele, que virou, como eu disse, no início do programa, virou uma peça de teatro maravilhosa. Que parece que vai voltar, inclusive. Que bom. Foi uma peça maravilhosa, realmente sensacional. O Arlindo Rodrigues fazia um jornalista, não é essa? Muito boa. Excelente, está aqui o livro. E é um livro ótimo também, muito bom. Estou louco para reeditar esse livro. Eu espero conseguir uma editora para reeditá-lo, porque por enquanto ainda não consegui. Mas que eu quero atualizar ele, lógico, já tem 16 anos que eu escrevi. Então é isso. E assim, a partir daí você escreveu quem? Quem foi o segundo? Aí depois eu fiz um livrinho sobre a revista do rádio, que também está aí, que também está fora de catálogo, todo mundo quer, mas está fora de catálogo, também pretendo reeditá-lo quando assim tiver uma editora. Assim que o mercado melhorar um pouco, né? Porque o mercado está horrível. As músicas nessa época eram realmente músicas muito machistas e preconceituosas? Depende. Assim, aquele lance, a sociedade brasileira mudou muito de lá para cá, né? Então é lógico que em relação não só em relação à mulher, em relação ao gay, em relação até os próprios relacionamentos, né? Assim, a própria visão do amor dessa época é uma visão assim, quanto mais difícil, melhor, os romances difíceis e fracassados, né? Uma elegia do amor interditado, né? Isso era uma coisa muito samba-canção, é muito anos 50. Um amor bem realizado, ou você exaltar a sensualidade, isso é uma coisa que é mais recente, né?
E para as mulheres era um campo realmente muito mais difícil. Eu quero dizer para, por exemplo, Ângela, Ah, sim, Dolores, com essa certeza. galera, quando começou a cantar, teve que driblar muito Muitas mais tiveram que fugir de obstáculos. casa, como a Ângela, muita gente teve que fugir de casa para ser cantor ou cantora, porque essa coisa de hoje, a classe média, todo mundo quer ser artista, isso é uma coisa que já foi mais de meados dos anos 60 para frente, que lentamente a profissão de artista começou a ser bem vista, porque antes era uma coisa bem marginalizada. É verdade. Sabe? E para mulher, então, mais ainda. Entende? Então, eu sempre digo que as mulheres, todas as mulheres, grande parte das mulheres atrizes, vedetes e cantoras, tiveram que pagar um preço muito alto para serem o que foram, né? Então, assim, imagina, se até hoje um homem, entende, que ganha mais que a mulher, ou que aparece mais do que... Aliás, uma mulher que ganha mais que o homem, ou que apareça mais que o homem, já gera uma ciumeira, você imagina naquele tempo. É verdade. Então elas acabavam sendo exploradas, ou então eles faziam chantagem com ela. Era uma coisa horrorosa. A Ângela, inclusive, foi uma dessas que sofreu bastante para chegar onde chegou, não foi? E para se manter, né? Não é só chegar, a questão era chegar e manter, né? Isso é que é uma grande dificuldade também. É até hoje, mas imagina naquele tempo. As músicas hoje têm a questão do politicamente correto. Isso interferiu muito no humor e interferiu muito na música, especialmente na música de carnaval. Por exemplo, o José Roberto Kelly fez muita música. João Roberto Kelly, falei errado o nome dele. Fez músicas que hoje em dia não pode cantar, não pode cantar. Você como crítico, como você vê isso? Há espaço para se cantar daquele jeito? Não há mais espaço? Qual é a tua análise sobre isso? Olha, eu acho que isso é muito pessoal. Por exemplo, a mim, eu tenho muito amor pela música brasileira. Então, eu acho que a gente tem que entender a música contextualizando a época. Não adianta você censurar uma música antiga. Você pode problematizar, mas não censurar. Entende? Você pode até brincar, você pode cantar uma música que seja machista ou que seja supostamente racista, mas mas não com a carga entendeu? Porque assim, isso é o imaginário daquele tempo. Entendeu? Muitas vezes eles faziam, com raríssimas exceções, mas a maioria das músicas foram feitas assim, sabe, às vezes até na ingenuidade, muitas vezes. Por quê? Porque aquilo ali era a moral daquele tempo, entende? Então, por exemplo, tem algumas palavras, por exemplo, hoje mulata é uma coisa que o movimento negro acha que é uma palavra que não se deve usar. Mas durante muitos anos isso não era pejorativo, não era uma coisa que diminuísse. Era uma coisa que muitos cantores e compositores negros fizeram músicas com essa palavra. Então, você jogar essa história toda para debaixo do ralo, eu acho muito triste. Agora, essa é a minha visão. Eu acho que cada um tem a sua visão. Eu não sou Deus, eu não quero ditar regras. Para mim, assim, eu acho que a partir de hoje, se você for fazer uma música, aí é diferente. Você vai fazer uma música à luz de 2017. Entende? Aí se você for repetir os clichês ou a moral de uma época passada, aí é uma coisa ridícula. Agora, eu acho que a gente tem que entender as coisas com essa visão, sabe, de contextualizar. Isso é o que eu penso, né? Porque começou-se uma polêmica de que você não pode mais cantar mulata, bossa nova, porque tem a palavra mulata. Pois você aí não pode. Fica, e aí fica um funil esquisito, né? Porque a mulata bossa nova, inclusive, o Kelly fez uma homenagem à primeira Miss Negra, porque ele achava que ela dava um rodopio diferente na passarela e aquilo encantava ele. Então, assim, você vai dizer que ele é racista? Não era, porque a palavra naquela época não tinha o peso que tem hoje. Então, as pessoas hoje estão num radicalismo... Pois entrou num radicalismo muito forte. Que, cara, o inimigo não é o Kelly, gente. Você tá entendendo? O inimigo não é esse compositor, o inimigo é outro, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes erram um pouco o foco. Eu acho que é importante problematizar, tá certo, acho maravilhoso. Agora... antes de censurar, pense um pouco, sabe? Isso a gente está falando da década de 60, de 64, 65, sabe? Já se passaram mais de 50 anos, sabe? E nesses 50 anos o mundo já deu muita volta. Já deu cambalhotas, entendeu? A gente já está construindo uma outra história. Uma outra história. Agora é isso que eu falo, assim, as pessoas querem interpretar tudo como se fosse tudo de 2017, como se a intenção daquela pessoa que fez uma música há 50 anos fosse denegrir a imagem, e às vezes não era. Nesse caso, inclusive, foi enaltecer. Era enaltecer. Até foi o contrário. Esse é um excelente exemplo. Agora, claro, se você ouvir uma música como a Amélia, que exaltava, aquela que achava bonito não ter o que comer,
comer, quer dizer, que fazia tudo que o marido queria e que era a mulher submissa, eu acho que é uma música que você pode cantar ela hoje tranquilamente, brincar com ela e depois, por exemplo, cantar uma outra que contradiz a minha, sabe? Porque o samba não deixa de ser bonito, entendeu? E outra coisa, são histórias. Nem toda obra de arte, nem toda canção, nem tudo é uma coisa, eu estou falando de mim. Você está cantando um personagem, você está contando uma história que não necessariamente, às vezes, é a história vivida pelo compositor. E isso é uma coisa até que acabou de acontecer com a música nova do Chico, entendeu? Larguei mulher e filhos para me deixar... Gente, o Chico não largou mulher e filho para ficar com ninguém. Isso é o eu lírico do personagem. Isso é uma figura de linguagem, meus amores, entendeu? Se a gente for começar a usar, assim... Como é que se diz? Ao pé da letra, todas as obras de arte. Imagina aquela música do Cazuza. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Então ele está fazendo apologia ao crime, ele está fazendo... Gente, é uma figura de linguagem. Sabe? Então, assim, eu acho que existe também um emburrecimento, assim, uma falta de cultura e de educação também da sociedade, tá? E talvez acho que a gente esteja vivendo um momento, assim, contrário. De histeria. E vivendo um momento contrário. Até você chegar no equilíbrio, você parte de um ponto e vai até o final do outro. E a gente precisa chegar no meio do caminho. Você tem muitas biografias maravilhosas. Eu acho que... não só maravilhosas pelas pessoas que você escolheu, mas também pelo momento em que essas pessoas viveram e por aquilo que significam para a música brasileira. Eu quero falar sobre elas, mas eu queria saber de você qual delas foi a mais complicada para você fazer, que te deu mais trabalho e por quê? Mas eu quero que você responda no próximo bloco, porque esse já acabou. E a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí não, porque é um papo maravilhoso aqui com o nosso Faur. É rapidinho, a gente volta já já.